Desde a infância, aprendemos a valorizar a amizade como um dos pilares da vida humana. Crescemos ouvindo frases como "quem tem amigos tem tudo" ou "a verdadeira amizade resiste a qualquer coisa". A cultura popular, a literatura e até a filosofia, em muitos momentos, exaltaram a amizade como um vínculo puro, desinteressado, capaz de superar adversidades. Mas será mesmo assim? Será que, quando olhamos de perto a realidade nua e crua da vida, podemos acreditar que a amizade existe em sua forma ideal? Ou será que, como advertiria Nicolau Maquiavel, por trás de todo laço humano existe um cálculo, um interesse, uma conveniência? Quando olhamos para o mundo do poder, seja político, econômico ou social, a resposta parece clara. Ninguém é realmente seu amigo. Aqueles que hoje estão ao seu lado podem se afastar amanhã, se as circunstâncias mudarem. Os que juram lealdade em um piscar de olhos podem trair, não porque sejam necessariamente maus ou cruéis, mas porque a própria natureza humana é volúvel. O homem, diria Maquiavel, é ingrato, inconstante, dissimulado. Enquanto as coisas vão bem, todos se mostram generosos e fiéis. Mas quando a sorte muda, quando surgem dificuldades, quando o interesse se altera, essa suposta amizade desaparece como fumaça ao vento. Essa é uma provocação dura, porque fere diretamente nossas ilusões mais caras. Queremos acreditar na amizade verdadeira, no companheirismo eterno, no amigo de todas as horas. Mas a experiência histórica mostra o contrário. Reis, imperadores, líderes revolucionários, empresários de sucesso, todos, em algum momento, foram traídos por aqueles que mais confiavam. E quando olhamos para a nossa própria vida, quantas vezes não experimentamos a decepção de perceber que um amigo estava por perto apenas enquanto havia benefícios a colher? A ideia de que ninguém é seu amigo não é um convite ao isolamento, mas um alerta à realidade. Quando Maquiavel descreve a natureza humana, ele não está escrevendo poesia sobre ideais. Está relatando o que viu, o que testemunhou na corte, nas embaixadas, nos jogos de poder. Ele percebeu que, em momentos de prosperidade, todos se aproximam. Em tempos de dificuldade, todos se afastam. O príncipe que depende da amizade, que confia demais na lealdade de aliados, está sempre à beira do precipício. Essa percepção pode soar amarga, mas é libertadora. Quando você entende que ninguém é realmente seu amigo no sentido puro e incondicional, passa a lidar com as pessoas de forma mais lúcida. Você não deposita expectativas ingênuas. Você compreende que as relações são, em grande parte, sustentadas por interesses recíprocos, por conveniências, por jogos de poder. E isso não precisa ser visto apenas como algo negativo, mas como a verdade sobre como os vínculos humanos funcionam. Na vida cotidiana, basta observar. Quantas amizades se desfazem quando um dos lados deixa de oferecer vantagens? Quantas alianças de trabalho se rompem quando o sucesso de um ameaça o outro? Quantos relacionamentos se revelam frágeis quando a fortuna muda de lado? O que chamamos de amizade, muitas vezes, é apenas uma rede de conveniências que se mantém enquanto ambas as partes se beneficiam. Quando esse equilíbrio se rompe, a amizade acaba. Esse é o choque que o pensamento maquiavélico nos traz. Ao invés de imaginar que a amizade é uma virtude imaculada, ele nos mostra que ela é, na prática, condicionada. E é justamente esse olhar realista que permite ao governante e a qualquer pessoa não se iludir, não se expor em excesso, não entregar seu destino nas mãos de amigos que podem se tornar inimigos em um instante. Não se trata de negar que existam afetos sinceros, nem de afirmar que todos são falsos. Mas mesmo os afetos sinceros estão submetidos às circunstâncias. O amigo fiel de hoje pode ser obrigado, pelas condições da vida, a se afastar amanhã. O aliado próximo pode virar adversário quando os interesses mudam. Maquiavel nos ensina a não nos surpreendermos com isso, mas a aceitarmos como parte da natureza humana. Na política, essa lição é brutalmente clara. Governantes que confiaram demais em seus amigos foram derrubados. Homens de poder que se cercaram apenas de leais acabaram traídos. Já aqueles que entenderam que ninguém é realmente amigo, que souberam manter uma distância estratégica, que nunca abriram totalmente sua guarda, conseguiram se manter mais tempo no poder. O mesmo vale para o mundo corporativo.
Quantos sócios começam como amigos inseparáveis e terminam como inimigos nos tribunais? Quantas parcerias comerciais se transformam em disputas ferozes? Em todos esses casos, vemos a mesma dinâmica. Enquanto os interesses estão alinhados, a amizade floresce. Quando divergem, ela se desfaz. Essa visão pode parecer sombria, mas, ao contrário, ela é um chamado à lucidez. Quando aceitamos que ninguém é nosso amigo no sentido puro e incondicional, podemos construir relações mais conscientes. Podemos valorizar os afetos, sim, mas sem ingenuidade. Podemos cultivar parcerias, sim, mas sabendo que elas têm limites. Podemos desfrutar da companhia dos outros, sim, mas sem entregar nosso destino nas mãos deles. Se quisermos ser fortes, se quisermos ser intocáveis, precisamos começar por aqui. Reconhecer que a amizade, tal como idealizamos, raramente existe. O que existe são vínculos de conveniência, alianças temporárias, afetos condicionados. E dentro dessa realidade, é possível viver de forma mais estratégica, mais lúcida, mais resistente. Se essa reflexão já mexeu com suas certezas, inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver, ative o sininho e compartilhe sua visão nos comentários. Você acredita em amizade verdadeira ou acha que toda amizade é, no fundo, interesseira? Maquiavel não tinha ilusões a respeito da lealdade humana. Diferente de muitos pensadores de sua época, que exaltavam a amizade, a fidelidade e a confiança como virtudes indispensáveis, ele preferia olhar para os fatos concretos da vida política. E o que via era simples. Alianças se rompiam, amigos se transformavam em inimigos, promessas de lealdade se dissolviam diante da primeira oportunidade de vantagem. Por isso, em O Príncipe, o conselho é claro. Um governante não deve depender da amizade dos outros, porque ninguém é realmente amigo quando o poder está em jogo. Para ele, a natureza humana é marcada pela inconstância. Os homens, dizia, são ingratos, mudam de opinião conforme as circunstâncias, fingem fidelidade quando lhes convém e abandonam quando as dificuldades aparecem. É fácil ser amigo de um príncipe vitorioso, poderoso e cercado de prosperidade. Mas quando a fortuna se vira contra ele, quando as dificuldades chegam, os supostos amigos desaparecem ou, pior, juntam-se ao coro dos adversários. Esse realismo cru levou Maquiavel a afirmar que o governante deve se apoiar mais no que controla do que no que depende da vontade alheia. A amizade, a lealdade e as alianças pessoais pertencem ao campo do incerto, do frágil, do mutável. Já a disciplina, a autoridade e a imagem de poder pertencem ao campo do sólido, do que se pode cultivar de forma consciente. O príncipe que se apoia em amigos está condenado à instabilidade. O príncipe que constrói uma posição baseada no temor e no respeito, e não apenas no afeto, se torna muito mais difícil de derrubar. Maquiavel também desconfiava dos conselheiros que cercavam os governantes. Em sua visão, todo conselheiro busca, em última instância, seus próprios interesses. Quando suas sugestões coincidem com o bem do príncipe, ele parecerá leal. Mas quando houver conflito entre os interesses pessoais do conselheiro e os do governante, a traição será apenas uma questão de tempo. Por isso ele advertia: o príncipe deve escolher conselheiros não pelo afeto ou pela amizade, mas pela competência. E mesmo assim, deve manter a autoridade final sobre todas as decisões. A confiança cega é uma armadilha. A vigilância constante é uma forma de sobrevivência. A ideia de que ninguém é seu amigo também aparece quando Maquiavel discute o papel das milícias e exércitos. Ele condenava os governantes que confiavam em tropas mercenárias, porque sabia que esses soldados lutavam apenas enquanto eram pagos. Sua lealdade era falsa, dependente de vantagens momentâneas. O mesmo raciocínio se aplica à amizade política. Enquanto houver ganhos, os amigos permanecerão. Quando cessarem os benefícios, eles partirão. É interessante observar que, para Maquiavel, até mesmo o povo, frequentemente exaltado como amigo do governante, não poderia ser considerado totalmente confiável. O amor popular é instável, facilmente manipulado por discursos ou pelo simples passar do tempo. Hoje, um governante pode ser celebrado como herói. Amanhã, crucificado como tirano. Apoiar-se apenas nesse amor é, portanto, uma ingenuidade perigosa. Essa visão,
que muitos consideram cínica, era na verdade um convite à prudência. Maquiavel não pregava a solidão absoluta, nem sugeria que o príncipe deveria viver desconfiando de todos de maneira paranoica. Sua proposta era outra: não confundir amizade com garantia de sobrevivência. Um governante deve cultivar alianças, sim, mas sempre consciente de sua fragilidade. Deve saber usar os amigos enquanto os interesses coincidirem, mas nunca entregar seu destino nas mãos deles. A verdadeira segurança está em construir uma base de poder que não dependa da lealdade instável de terceiros. E aqui surge a famosa pergunta: é melhor ser amado ou temido? Maquiavel reconhece que o ideal seria ser as duas coisas, mas como isso raramente acontece, conclui que é muito mais seguro ser temido. Porque o amor é frágil, condicionado, passageiro. Já o temor é estável. Enquanto existir medo das consequências, a lealdade se mantém. Por isso, um príncipe que se apoia na amizade e no amor está exposto. Mas aquele que constrói sua autoridade de forma que ninguém ouse traí-lo, por medo das consequências, torna-se quase intocável. Essa reflexão não é apenas sobre política. Ela é sobre a condição humana em geral. Se, como dizia Maquiavel, ninguém é seu amigo em sentido absoluto, então devemos aprender a lidar com as pessoas sem ingenuidade. Devemos valorizar os vínculos, sim, mas sabendo que eles têm limites. Devemos cultivar relações, sim, mas sem entregar a outros o poder de nos destruir. O segredo da sobrevivência está na desconfiança calculada, no equilíbrio entre proximidade e distância, no reconhecimento de que todo laço humano é, em alguma medida, condicionado pelas circunstâncias. Se essa visão dura da amizade já te provocou, inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver. Deixe seu comentário e compartilhe. Você já confiou em alguém que, no fim, mostrou que sua amizade tinha limites? A história é um imenso laboratório onde as ideias de Maquiavel se confirmam vez após vez. Se observarmos atentamente, veremos que os exemplos de governantes e líderes traídos por aqueles que consideravam amigos são inúmeros. Cada época, cada império, cada reino deixou seus testemunhos de como a amizade, quando confundida com lealdade incondicional, pode ser uma armadilha mortal. Um dos casos mais conhecidos vem da própria Roma antiga, que tanto inspirou Maquiavel. Júlio César, o ditador que concentrou em suas mãos o poder e redesenhou os rumos da República, foi assassinado não por inimigos declarados, mas por homens que estavam próximos, que frequentavam sua intimidade, que se apresentavam como amigos. O mais famoso deles, Bruto, era não apenas um aliado político, mas alguém em quem César confiava profundamente. Ao ver Bruto entre os conspiradores, César teria pronunciado sua frase mais célebre: "Até tu, Bruto." Essa cena simboliza, talvez melhor do que qualquer outra, a lição maquiaveliana. Ninguém é realmente seu amigo quando o poder e os interesses estão em jogo. Séculos depois, na Inglaterra, vemos algo semelhante com Thomas Becket e o rei Henrique II. Inicialmente amigos próximos, unidos por confiança e afeto, eles se tornaram inimigos mortais quando os interesses entraram em conflito. Becket, nomeado arcebispo de Cantuária pelo próprio Henrique, deveria ser o aliado perfeito do rei dentro da igreja. Mas, ao assumir o cargo, Becket passou a defender os interesses e privilégios da igreja contra as pretensões reais. O rei, traído em sua expectativa de amizade e lealdade, acabou pronunciando palavras que levaram ao assassinato de Becket. O que começou como amizade transformou-se em tragédia, mostrando novamente que vínculos pessoais raramente resistem ao choque dos interesses. Na França, Luís XVI também experimentou a fragilidade da amizade durante a Revolução Francesa. Muitos nobres que lhe juraram fidelidade abandonaram-no no momento em que o poder começou a ruir. Enquanto reinava com força cercado de luxo e estabilidade, era cercado de amigos. Mas quando a maré revolucionária cresceu, esses mesmos amigos desapareceram, muitos aderindo ao movimento ou simplesmente fugindo para salvar a própria pele. Maquiavel teria dito: "O amor dos homens é frágil, o temor é o que os mantém." No campo militar, a história de Napoleão Bonaparte também é instrutiva. Durante sua ascensão meteórica, Napoleão foi cercado de generais que lhe juravam amizade e devoção. Mas, após as derrotas,
Muitos desses generais o abandonaram, negociando com os inimigos ou tentando salvar suas próprias carreiras. Enquanto o sol brilhava, todos queriam estar ao lado do imperador. Quando as tempestades chegaram, a solidão foi sua companhia. Isso confirma a visão de que a amizade na política é quase sempre condicionada à conveniência. Mas a história também oferece exemplos de líderes que compreenderam a lição maquiaveliana e souberam se proteger da armadilha da amizade. Um deles foi Stalin, ditador soviético. Embora seja lembrado por sua brutalidade, ele entendia muito bem a fragilidade das lealdades. Por isso, nunca confiou inteiramente em ninguém. Cercava-se de colaboradores, sim, mas mantinha todos sob vigilância constante, jogando uns contra os outros para evitar que se fortalecessem demais. Para ele, amizade era sinônimo de vulnerabilidade. Sua paranoia o tornou intocável por décadas, ainda que ao custo de um regime de terror. Outro exemplo é Winston Churchill, que, embora não fosse um tirano, também compreendia a lógica maquiaveliana. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele sabia que alianças eram indispensáveis, mas também sabia que não poderia confiar cegamente nem mesmo em seus aliados mais próximos. Mantinha postura firme, cautelosa e frequentemente agia sozinho em decisões cruciais. Sua força não vinha da amizade, mas da clareza de seus objetivos e da coragem de assumir o peso de decisões impopulares. No mundo empresarial, vemos paralelos semelhantes. Quantas sociedades começaram como amizades sólidas e terminaram em disputas judiciais? Quantos negócios ruíram porque um sócio acreditou que a amizade garantiria lealdade? A verdade é que, quando o dinheiro e o poder estão em jogo, os vínculos pessoais se revelam frágeis. Um exemplo conhecido é o rompimento entre Steve Jobs e John Sculley. Jobs acreditava que Sculley, que havia trazido para a Apple, seria seu amigo e aliado. Mas quando os interesses divergiram, Sculley afastou Jobs da própria empresa que havia fundado. O amigo revelou-se, na verdade, apenas um aliado circunstancial. Esses casos, de diferentes épocas e contextos, mostram como Maquiavel estava certo ao desconfiar da amizade como pilar de sustentação do poder. Os amigos de hoje podem ser os traidores de amanhã. O que sustenta o poder, a autoridade e até a sobrevivência não é o amor ou a amizade, mas a construção de respeito, temor e independência. E o que aprendemos com esses exemplos? Que confiar ingenuamente em amigos é uma receita para a queda. Que todo vínculo humano é condicionado pelas circunstâncias e interesses, e que, por isso, o governante ou qualquer pessoa que deseje se proteger deve sempre manter uma margem de desconfiança. Deve sempre equilibrar proximidade com vigilância. Deve sempre lembrar que ninguém é realmente seu amigo quando há poder, dinheiro ou sobrevivência em jogo. Se você já percebeu na sua vida como amizades se transformam em traições, quando os interesses mudam, deixe seu comentário e compartilhe. Inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver para acompanhar as próximas reflexões. Dizer que ninguém é seu amigo no século XXI pode soar exagerado, quase como um convite ao cinismo absoluto. Mas, na prática, essa frase traduz uma realidade que se repete em nossas vidas pessoais, profissionais e políticas. Vivemos em um mundo interconectado, onde relações são formadas e desfeitas em um clique, onde reputações podem ser erguidas e destruídas em horas, onde alianças são frágeis e os interesses mudam de um dia para o outro. Nesse contexto, a advertência de Maquiavel continua atual. Confiar cegamente em amigos é abrir a porta para a própria ruína. No ambiente corporativo, vemos isso com clareza. Sócios que iniciam um negócio juntos, unidos por amizade, muitas vezes se veem em tribunais alguns anos depois, brigando por dinheiro, poder ou reconhecimento. Colaboradores que juram lealdade ao chefe podem, em um instante, aceitar uma proposta melhor e migrar para a concorrência. Parcerias que pareciam sólidas se desfazem quando os interesses deixam de coincidir. O que sustenta essas relações não é a amizade pura, mas a conveniência. Enquanto ambos os lados ganham, o vínculo se mantém. Quando um lado deixa de lucrar, a amizade se dissolve. No campo político, a lógica é ainda mais cruel.
Quantos líderes são cercados de aliados e amigos quando estão no auge do poder, apenas para se verem completamente isolados quando enfrentam uma crise? A popularidade que parece amizade coletiva evapora diante de um escândalo ou de uma decisão impopular. O povo aplaude hoje e apedreja amanhã. Os aliados, tão fervorosos nos momentos de vitória, se tornam inimigos declarados quando percebem que podem ganhar mais ao mudar de lado. É por isso que Maquiavel dizia: o governante que confia apenas no amor está condenado. Aquele que constrói respeito e temor é muito mais difícil de derrubar. E se olharmos para nossas vidas pessoais, a lição também se aplica. Quantos de nós já experimentamos a dor de ver amizades de longa data se dissolverem diante de divergências, invejas ou mudanças de interesse? Quantas vezes descobrimos que alguém que considerávamos amigo estava, na verdade, apenas ao nosso lado enquanto era conveniente? Essa experiência, embora dolorosa, é comum. Mostra que a amizade idealizada, incondicional e eterna é uma raridade quase utópica. Mas como aplicar essa lição sem cair no isolamento ou na paranoia? Como viver em sociedade acreditando que ninguém é realmente seu amigo? A resposta está no equilíbrio. Maquiavel não dizia que devíamos viver sozinhos ou desconfiar de todos indiscriminadamente. Ele nos alertava contra a ingenuidade. O segredo não é abolir a amizade, mas compreendê-la em sua verdadeira natureza. Um vínculo que, na maioria das vezes, depende das circunstâncias e dos interesses. Isso significa que podemos, sim, cultivar amizades e relações próximas, mas sem nos iludir de que elas são inquebráveis. Podemos confiar nas pessoas, mas sempre com reservas. Podemos nos abrir, mas com prudência. O erro é acreditar que o amigo é um porto seguro absoluto, quando, na verdade, ele também é um ser humano, sujeito a desejos, fraquezas e mudanças. Essa postura realista nos fortalece. Quem entende que ninguém é seu amigo absoluto aprende a depender mais de si mesmo. Aprende a construir uma base sólida de autonomia, de independência emocional, financeira e estratégica. Aprende a valorizar o respeito mais do que a simpatia, a autoridade mais do que a popularidade, a prudência mais do que a ingenuidade. Torna-se assim mais resistente, mais preparado, mais intocável. No mundo atual, ser intocável significa não entregar a chave da sua vida a ninguém. Significa cultivar relações, mas sem depender totalmente delas. Significa ser capaz de perder amigos sem perder o rumo, ser traído sem ser destruído, ser abandonado sem cair no desespero. É essa força interior, combinada com a clareza sobre a natureza humana, que torna alguém capaz de atravessar as crises sem ser derrubado. Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que, mesmo que ninguém seja amigo no sentido idealizado, é possível criar vínculos significativos e valiosos. Eles apenas não devem ser confundidos com garantias absolutas. Podemos compartilhar afetos, companheirismo e experiências, mas sempre lembrando que esses vínculos têm limites. A sabedoria está em aproveitar o melhor da amizade sem cair na armadilha da ingenuidade. Ao trazer essa reflexão para o cotidiano, pense nas suas próprias relações. Quantas delas sobrevivem porque há interesse mútuo? Quantas existem porque ambas as partes se beneficiam emocionalmente ou de outras formas? E o que acontece quando esse equilíbrio se rompe? Ao encarar essas perguntas, talvez a frase "ninguém é seu amigo" deixe de soar como pessimismo e passe a ser vista como realismo. Não é uma negação da amizade, mas um convite a enxergá-la como ela realmente é. Concluímos, assim, esta jornada com a lição de Maquiavel. Não confunda a amizade com garantia. Valorize os vínculos, sim, mas não dependa deles. Cultive relações, mas mantenha sempre uma margem de desconfiança. Entenda que, em última instância, sua sobrevivência, sua força e sua dignidade dependem de você, e não dos outros. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver. Ative o sininho e compartilhe sua opinião nos comentários. Você acredita em amizade verdadeira ou concorda com Maquiavel que, no fundo, ninguém é realmente seu amigo?